Olá, meu nome é Jéssica e eu vou auxiliar vocês, alunos, no curso de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. O curso de Meio Ambiente, Segurança e Saúde, ele tem muito a ver com a segurança do trabalhador. A segurança do trabalhador é um assunto que vem sendo estudado e sendo argumentado e conversado ao longo do tempo. Esse assunto, ele surgiu lá na Revolução Industrial, quando as pessoas elas precisavam de uma lei ou de um argumento ou de uma norma que amparasse a atividade deles no trabalho. No Brasil, isso surgiu com a CLT no governo de Getúlio Vargas. Nos dias atuais, a gente tem inúmeras políticas e normas que auxiliam o trabalhador no quesito de segurança e saúde, como a OHSAS 18.001, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a Medicina Ocupacional e dentre outros, vários. Dentro dessas normas que amparam o trabalhador, existem as normas regulamentadoras. São várias que existem e aqui eu vou pontuar apenas as principais que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais o contexto do trabalhador dentro de uma empresa, dentro de uma indústria e no geral. Vamos ver nos slides? A norma NR9, ela é responsável pelo Programa de Prevenções e Riscos Ambientais, o PPRA. Ele vai avaliar os riscos que o trabalhador está exposto para que haja prevenção, para que eles não tenham danos à saúde posteriores. A NR6 é a norma que vai regulamentar o equipamento de proteção individual. São equipamentos que vão proteger esses trabalhadores frente ao risco. A NR5 fala das normas da CIPA e do SESMIT. O CIPA é a Comissão Interna de Acidentes e o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. O NR7 é a Saúde Ocupacional, é a equipe médica que vai cuidar da saúde do trabalhador frente a ele já estarem exposto ao risco ou não. Dentro dessas normas e dentro de todas essas políticas que amparam o trabalhador, existem as normas regulamentadoras, as NRs. Existem várias NRs com inúmeras características, mas a gente vai citar aqui apenas 4. A NR9, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Na verdade, o PPRA, ele vai fazer uma dimensão de todos os riscos dos quais os trabalhadores estão expostos para que isso não gere danos posteriores. A NR6, que é o equipamento de proteção individual, são equipamentos, utensílios nos quais os trabalhadores devem usar para se proteger dos riscos. NR5, que fala sobre a formação e as normas de regulamentação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o CIPA, e do Serviço Especializado em Medicina e Engenharia do Trabalho, o SESMIT. O NR7 nada mais é que as normas que permeiam a saúde ocupacional, o Programa de Medicina Ocupacional, que vai cuidar do trabalhador enquanto pessoa e da saúde dele, sendo ele exposto aos riscos ou não. O CIPA e o SESMIT são responsáveis por elaborar o mapa de riscos, que entra no Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. O SESMIT, ele é um serviço especializado terceirizado. E o CIPA é uma comissão interna de dentro da empresa, com a elaboração em conjunta com os trabalhadores. Logo, você que é trabalhador também participa dessa comissão e da prevenção de riscos. Quando a gente fala de mapa de risco e quando a gente fala de prevenção de riscos, a gente tem 4 tipos de riscos. Os riscos físicos são provenientes de alguma forma de energia. Essa forma de energia pode ser vibração, ruído, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, raios ultravioletas, entre outros. São energias que a longo prazo, médio e longo prazo, vão gerar danos à saúde do trabalhador. Estresse físico, problemas sintomatológicos, como assim? Dores de estômago, irritação, a longo prazo pode gerar uma hipertensão. E aí, como que a gente pode exemplificar um risco físico? Eu ainda não entendi. Vamos ver 3 exemplos nos slides? Por exemplo, esse laboratório aqui, ele trabalha com uma máquina de raio-x, um equipamento de raio-x. Bom,
Esse equipamento de raio-x, ele é manobrado por um funcionário. Esse funcionário, ele está constantemente exposto a raios ultravioletas, raios gamas, que a longo prazo pode sim gerar um dano à saúde dele. Às vezes, ao longo dos anos, pode até gerar problemas de tumores e problemas mais graves. Esse exemplo aqui é de fumaça. Muito comum em indústrias alimentícias que usam a temperatura para elaboração e para formação de alimentos. Eles liberam essa fumaça no ambiente e os trabalhadores ao redor dessas indústrias sofrem com essa constante fumaça, fuligem. Esse exemplo aqui é um exemplo muito legal de pescadores que trabalham numa área com temperaturas extremamente baixas. Então, elas estão expostas ao frio constantemente. Esse frio, essa hipotermia, pode gerar hipotermia e outros danos à saúde. Como a gente pode ver, os riscos físicos, eles são riscos bem palpáveis, bem visíveis. O barulho que você está exposto no seu trabalho, se é um barulho extremamente irritante, estridente, que te causa estresse, ele é um risco físico que pode causar dano à sua saúde a longo tempo. Vamos ver o próximo exemplo? Riscos ergonômicos. Vamos ter uma noção nos slides. Os riscos ergonômicos, eles são decorrentes do LER e do DORT. O que são LER e DORT? LER são lesões por esforços repetitivos. Por exemplo, uma cabeleireira, ela está sempre fazendo esforços repetitivos com um braço. Isso pode gerar um dano muscular nela e causar uma lesão. O DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um indivíduo que ele trabalha sentado o dia inteiro. Um exemplo disso é escritórios. Pessoas que trabalham em escritórios passam o tempo todo sentado. E se ele não sentar numa postura correta, à medida que o tempo passa, ele vai tomando essa postura, esse distúrbio osteomuscular, de andar sempre curvado. E isso pode gerar inúmeros problemas para o trabalhador ao longo do tempo. Trabalhadores que carregam peso ou caixas muito pesadas no seu serviço também pode ter esse tipo de problema. Aqui tem um outro exemplo de você caminha de forma errada, o seu trabalho se induz a caminhar de forma errada, isso também pode gerar problema, entre outros. Os riscos químicos são aqueles decorrentes da exposição ao agente químico. A gente acha que essas exposições são super mirabolantes, que só quem trabalha com produtos químicos em laboratório, que a gente vê em filme, sofre esse tipo de exposição, mas na verdade não. A faxineira que está trabalhando com produtos de limpeza constantemente, ela está exposta a agentes químicos que podem causar um dano à saúde dela. Vamos ver uns exemplos aqui de riscos químicos. A poeira química, ela é muito decorrente de indústrias e causa muitos danos. A poeira industrial, né? Esses agentes químicos aqui, normalmente trabalhados como reagentes, por exemplo, quem produz produtos de limpeza que tem que trabalhar com mistura de reagentes, também fica muito exposto a esse tipo de risco. Um exemplo muito clássico e que acontece muito no Brasil é a agroindústria, né? A agricultura, na verdade, em que os trabalhadores que estão ali na plantação estão sempre expostos a agrotóxicos e pesticidas e fungicidas que, se não tiverem com o EPI correto, com o equipamento de proteção individual correto, eles são expostos àquele tipo de produto. Os riscos biológicos são aqueles decorrentes da exposição aos agentes biológicos. Que agentes biológicos são esses? Bactérias, fungos, protozoários, venenos de alguns animais, por exemplo, veneno de cobra, veneno de aranha, venenos de tudo que é tipo, mais provenientes de animais. Esses riscos, eles são os mais abrangentes que a gente pode imaginar, porque ele vai desde o micro-organismo até a interferência e influência de uma maneira geral. Por exemplo, um trabalhador que está gripado, ele trabalha no restaurante e vai fazer um alimento para venda.
Só que ele não está usando o EPI correto. Na verdade, por legislação e por norma, ele não deveria nem estar trabalhando, mas ele vai lá, insiste e trabalha. Ele está expondo não só os funcionários e não só a clientela do restaurante a agentes microbiológicos que podem causar danos posteriores. Esse símbolo do slide quer dizer que toda vez que algum ambiente ou algum produto estiver exposto ao agente biológico, ele vai estar com esse símbolo. Tem os riscos de acidente. O que são os riscos de acidente? É quando o ambiente em que o trabalhador está, ele é propício à geração de acidentes. Por exemplo, quando o chão está escorregadio ou quando tem uma parte da estrutura do prédio solta, quando eu tenho uma máquina com mau funcionamento, quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, de uma mesa, de uma cadeira que está rachada, quebrada, vidros que estão rachados, quebrados, você tem que estar exposto àquilo. Então, todas essas microestruturas, todos esses fatores que vão fazer o ambiente geral, eles estão propícios a gerar um acidente e gerar dano para o trabalhador. Então, esse é a descrição dos riscos de acidente. Vamos ver um exemplo. Esse caminhão aqui, olha, trabalha com demolição. Tem algumas partes aqui que são soltas e que podem muito bem atingir o motorista desse caminhão que está dirigindo, de forma que propicia um acidente. E é muito comum a gente ver esse tipo de cenário nos dias de hoje. Bom, e o que a gente faz para prevenir esses acidentes? Eu tinha relatado anteriormente sobre o mapa de risco, que ele é elaborado com o SESMIT em conjunto com o CIPA. Só que existe uma norma para você fazer esse mapa de riscos. Essa norma funciona da seguinte forma. Eu vou jogar para os slides e vocês vão ter uma visão mais ampla do que acontece. Quando eu tenho um agente físico, eu represento ele por uma bolinha verde. Quando eu tenho um risco químico naquele ambiente, eu represento ele pela bolinha vermelha. Quando eu tenho risco biológico, eu represento pela bolinha marrom. Ergonômico, eu represento pela bolinha amarela e riscos de acidentes eu represento pela bolinha azul. Eu tenho que ver a estrutura. Quanto que esses riscos afetam o meu ambiente? Será que eles interferem muito, pouco, médio? Quando o risco ele é grande, a bola tende a ser maior. Quando o risco é médio, a bola é média. E quando é um pequeno risco, que pode acontecer, mas a probabilidade é bem menor, eu tenho uma bolinha pequena. E quando eu tenho dois riscos ou mais com a mesma intensidade? Por exemplo, eu tenho o risco de acidentes aqui, eu tenho risco ergonômico, eu tenho risco químico e eu tenho risco físico, todos eles com intensidade moderada, média intensidade. Eu preciso representar 4 bolinhas médias? Não, eu posso representar com uma bolinha só, média, com divisão das cores que representam os riscos. E quando eu tenho um risco maior do que o outro? Por exemplo, essa bolinha aqui representa cerca de 70% praticamente de risco ergonômico, e embaixo uns 30% de risco físico. Eu precisei colocar 2 bolinhas médias para risco? Não, e esse daqui, ele tem uma visão muito mais quantitativa e qualitativa do meu risco, porque o risco físico, ele ocupa uma parte menor da minha preocupação em comparação ao risco ergonômico. E a mesma coisa acontece com esse risco aqui. A gente pode ver que o risco químico e o risco físico,
eles ocupam o mesmo espaço. Quer dizer que a probabilidade dos dois ocorrerem é a mesma. Só que a gente pode ver que a probabilidade do risco de acidentes ocorrer é menor. Essas bolinhas, elas ficam localizadas no mapa daquele lugar. Sabe o mapa que a gente faz quando a gente vai construir uma casa? Que tem o quarto, sala, cozinha, banheiro. Cada cômodo daquele tem uma relação de risco. O banheiro me oferece quais riscos, a cozinha me oferece quais riscos. E aí essas bolinhas, elas são localizadas nos lugares e elas têm que corresponder a quanto de risco e qual risco que aquele setor produtivo ou que aquele setor me revela. Tá? Visto todos esses riscos que a gente vê que o trabalhador está constantemente exposto, mesmo com tantos programas, mesmo com tantas normas regulamentadoras que ajudam o trabalhador, a gente sabe que esses riscos estão aí. Então, a saúde do trabalhador é um item extremamente importante, porque visto a exposição deles com o uso de equipamento de proteção individual ou não, a longo e médio prazo, ele vai ter um dano na saúde, ele vai ter um dano psicológico, ele vai ter um dano social, porque à medida que isso interferir na vida dele, o retorno para a sociedade dele vai estar diminuído, vai estar prejudicado. Então, visto isso, a NR7, a gente estava falando que ela cuida de saúde ocupacional. Ela cuida, na verdade, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nada mais é que aquele setor que faz o seu exame admissional, ou quando você vai ser demitido, você faz outro exame. É aquele setor que vai cuidar se você tiver um acidente no caminho do trabalho, para ver se aquele acidente realmente corresponde ao empresário restituir o seu dano. Ele está aí para ajudar o trabalhador e cuidar da saúde do trabalhador. Na verdade, ele é um programa de auxílio ao trabalhador que sempre temos que recorrer. As pessoas elas pensam que esse programa ele é referente apenas ao empresário que tem obrigações com o trabalhador. É obrigação do empresário oferecer esse programa, oferecer esse acesso ao trabalhador. Mas a gente também pode recorrer como funcionário. E nesse programa aí, além desse programa, existem outros vários. Por exemplo, vamos para os slides. O perfil profissional gráfico previdenciário. Esse perfil aqui, ele vai cuidar da sua restituição financeira, não só financeira, né, em inúmeros fatores, se ocorrer um acidente, se você tiver dano ocupacional. Ele vai garantir que a sua restituição financeira, social, econômica, não seja prejudicada por causa desse dano. O PAT é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. A alimentação, ela tem tudo a ver com saúde. Existe uma norma, um programa em que trabalhadores que almoçam, que fazem a sua alimentação dentro do trabalho, tenham uma alimentação saudável, que vai gerar para eles benefícios para a saúde, e não só um alimento qualquer. O SUS, ele age em conjunto com todos esses programas. Ele tem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que ele anota, ele torna estatístico todos os danos e todos os riscos que levaram a acidente, para ele ter um controle demográfico e epidemiológico do que está acontecendo e até para depois desse dano, dessa dimensão, desse dimensionamento, eles gerarem mais programas e mais ações para proteger a saúde do trabalhador. Bom, entre outros programas, a gente tem o Programa de Prevenção de Hipertensão Arterial e Doença Crônico-Degenerativas. A gente já sabe, já é conhecido por inúmeros estudos que todas essas exposições geram muitas doenças crônicas, principalmente hipertensão arterial. Então, visto isso, existe o programa de prevenção, programa de prevenção de riscos psicossociais. A gente sabe que o trabalho e a exposição a esses riscos geram estresse, e não só estresse físico, mas estresse emocional e psicológico. Então, o Programa de Prevenção de Riscos Psicossociais, ele vem aí para amparar esse lado.
programa de avaliação psicológica, o programa de atenção ao dependente químico, que mesmo sendo dependente químico e trabalhador, ele tem um programa que vai auxiliar ele. O programa de prevenção de perdas auditivas, a gente sabe que o trabalhador que está sempre exposto a um som com decibéis muito altos e que vão gerar muitos riscos para ele, tem o risco, né, tem a probabilidade de ter perda auditiva. Então, existe o programa de prevenção de perdas auditivas. Como a gente pode ver, existem inúmeros programas que auxiliam a saúde do trabalhador, porque temos essa consciência, né, todo mundo tem essa consciência de que o trabalho gera estresse. O trabalho, ele gera danos à saúde e que a gente precisa melhorar cada dia mais o nosso ambiente de trabalho, não só por causa da saúde, mas também do rendimento. A gente sabe que um trabalhador feliz e saudável, ele gera e rende muito mais do que o trabalhador triste e doente. E o que o meio ambiente tem a ver com tudo isso que eu falei? Porque eu falei de saúde e segurança do trabalhador. O que o meio ambiente entra? Bom, quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem que pensar numa estrutura multifatorial, uma estrutura multissetorial. O trabalhador, ele vai influenciar diretamente o meio ambiente, porque os riscos que ele está exposto, por exemplo, se ele estiver exposto a um risco biológico, ele pode expor outras pessoas a esse risco biológico. Se o trabalhador e a empresa está doutrinada a descartar materiais que prejudicam o meio ambiente, materiais químicos, materiais biológicos, materiais que vão influenciar não só na estrutura natural das coisas, mas também em quem consome aquilo, vai influenciar todo o meio que ele vive. Então, o que foi pensado, o que foi estruturado como estratégia para isso? Existe a ISO 14001. É uma certificação, é uma norma, na verdade. A ISO ela foi criada pela ABNT e são normas que, se a empresa seguir, ela vai ter falando a grosso modo, falando como os jovens falam, um joinha. O que é um joinha? É aquela certificação de que a empresa ela é confiável, que a empresa ela tem uma produção que é sustentável. Essa é a palavra certa, sustentável. Como assim? O material ela não joga fora para prejudicar o meio ambiente, ela reutiliza. Os riscos são bem controlados, a prevenção de riscos também são bem controladas. E tudo isso porque ela toma uma responsabilidade socioambiental, porque ela entende que os trabalhadores, os funcionários e a empresa têm uma responsabilidade com a sociedade. Ela tem uma resposta com a sociedade e não só com a empresa. Ela não é apenas particular dela, ela expõe o serviço dela para fora. Nesse sentido, existem muitos mecanismos de produção que têm trabalhado com a logística reversa. A logística reversa, ela trabalha muito com aquele conceito de reutilização, de reciclagem, de manter os produtos, eles sempre vivos, para que esse produto não se torne obsoleto, para que esse produto não se torne um peso nem para a sociedade, nem para o meio ambiente, mas que ele tenha uma função, novamente. Ele recicla, ele reutiliza, vê essa imagem de jogar fora, descartar, como uma forma não só pejorativa para o meio ambiente, mas que não gera lucro também e nem benefícios para a sociedade. Então, eu citei 3 itens aqui referente ao meio ambiente, a ISO 14001, a responsabilidade socioambiental, a logística reversa, mas tem sido pensado em inúmeras estratégias para o meio ambiente e essas estratégias elas estão vinculadas intrinsecamente com o papel do trabalhador, tanto dentro do serviço quanto fora do serviço, e com o papel do empregador, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Então, é uma ideia válida para a gente pensar como que a gente, como trabalhador, né, ou como estudante, tem colaborado para o meio ambiente, tem colaborado para uma vida sustentável, como trabalhador, como que a gente tem colaborado para uma gestão autossuficiente da empresa, como a gente tem colaborado para a sociedade no geral. Eu agradeço a atenção de vocês nesse vídeo, nesse estudo. Espero que vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês e tornem ele
práticos na sua vida profissional, na sua vida estudantil. E é isso. Muito obrigada que você tenha tirado dúvidas e tenha assimilado isso na sua vida.